Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o diácono Adilson Pessoa, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Piabetá. E vamos hoje refletir um pouquinho sobre o 14º domingo do tempo comum, ano B. É o ano que nós estamos refletindo. Mas antes, eu sempre esqueço, mas dessa vez eu estou lembrando direto. Então, se você gostar, dá um likezinho aí, ativa o sininho para receber novas notificações e se inscreva nesse canal. Você tem certeza que você vai gostar. Eu tenho colocado muitas reflexões sobre os evangelhos dos domingos comuns, mas em breve eu vou colocar também alguma catequese para que a gente possa aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Deus. Tá? Bom, ouçamos então o evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu li para vocês, proclamei para vocês o Evangelho, mas temos a primeira leitura, a segunda leitura, que fala muito também dessa falta de fé do povo. E as leituras deste 14º domingo comum nos apresenta também um profeta sem futuro e um carpinteiro sem pai. Vocês vão entender melhor isso aí. Ezequiel, um profeta enviado por Deus, mesmo sabendo que poderia fracassar, mas a missão do profeta independe do seu sucessor. E ela se realiza pelo simples fato de anunciar com clareza a verdade. Ou seja, está querendo dizer para nós o seguinte: eu estou falando para vocês, estou ensinando as verdades para vocês, estou anunciando para vocês. Se vocês não quiserem ouvir, problema. Pelo menos eu estou aqui. Eu estou fazendo aquilo que Deus me pediu. Eu estou fazendo a minha parte. O profeta fala ao povo que estava lá no exílio. E ele chama atenção para tirar do peito o coração de pedra daquele povo e colocar no lugar um coração de carne. Talvez vocês até já tenham conhecido pessoas assim, que nada os sensibiliza, o que os deixa assim com o coração empedrado. Talvez seja a falta de solidariedade e do querer construir juntos o que Deus quer para nós. Uma vida com dignidade, com simplicidade, com humildade e que supere todo tipo de discriminação. Meus irmãos, somos chamados por Deus a amar, somente por isso. Às vezes, em uma discussão, a gente quer sempre dar a última palavra, seja em casa, no trabalho. Esta é a nossa fraqueza, a nossa natureza humana. Mas devemos lembrar que a última palavra de Jesus foi uma palavra de amor, de doação e de entrega. Muitas vezes, em nossa formação religiosa, alguém diz para nós: se você for bonzinho e seguir Jesus, seguir os mandamentos, nada de ruim vai te acontecer. Meus irmãos, isso não é real. Isso não é verdadeiro. Deus não é uma vacina que a gente toma para ficar livre das dificuldades. Mas, pelo contrário, é uma força que nos anima para não desistir e não desanimar. Mas não para ser o melhor, mas para sermos perseverantes. Essa é uma grande diferença. Nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus ensinando na sinagoga. E os que lá estavam ficavam admirados com tudo que ele dizia. Mas a cabeça deles
estava tão dura e com o coração de pedra que começaram a perguntar: quem é esse que está falando para nós? De onde vem tanta inteligência? E aí que vem o pior. Não é ele o filho de Maria? Sua família não está aqui? Como é que ficou tão sabido assim? As autoridades da época já tinham envenenado o povo contra Jesus, porque eles não queriam um novo, eles queriam a segurança daquilo que não muda, principalmente a estrutura do poder que eles tinham. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar uma mudança, de aceitar o novo, e preferem continuar do mesmo jeito que está. A gente ouve muitas vezes as pessoas falando quando o padre sugere alguma coisa diferente: ah, padre, mas sempre foi assim. Mas sempre foi assim não quer dizer que não possa ser melhor. Não quer dizer que você não possa fazer algo diferente para ser melhor do que já é. Não custa nada tentar mudar. Não custa nada tentar mudar. E com relação ao texto, meus irmãos, o interessante é que quando eles dizem: não é este o filho de Maria, para nós hoje, a gente pode dizer: poxa, é uma frase muito bonita, né? Mas na verdade, quando eles falam isso, eles estão ofendendo a Jesus. Eles estão ofendendo Jesus. Porque na cultura judaica era uma ofensa dizer que alguém era filho e dizer o nome da mãe e não o do pai. Por que não disseram o filho de José? Ou seja, falar filho e dizer o nome da mãe era uma grande ofensa. E até hoje é assim. Esta foi uma forma de ofender a Jesus. Porque eles não conseguiram entender a novidade que transforma. Jesus teve que ir pregar nas redondezas, porque os de sua pátria não tiveram a capacidade de entender. Os nazarenos não valorizaram Jesus, não mostraram acreditar nele. E, em consequência, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Jesus não pôde ou não conseguiu fazer milagres por causa da fé deles. Deus não faz milagres para se divertir. Tem que haver uma interação entre Deus e a fé de quem pede. Meus irmãos, quando a pregação que ouvimos serve para o vizinho, ou para o marido, ou para a esposa, ou quem sabe até para os filhos, ou para o nosso chefe, ou um colega de trabalho, prestamos muita atenção e vibramos, só em pensar que aquelas verdades atingem em cheio a pessoa em quem pensamos. Porém, quando a pregação toca no nosso coração e nos motiva a mudar o nosso jeito de pensar ou de agir, nós temos duas reações. Ou reconhecemos a legitimidade da palavra e abrimos o nosso interior para uma conversão sincera, ou rejeitamos o pregador e passamos a querer vê-los pelas costas. Portanto, que saibamos receber o Cristo em nossa vida e em cada Eucaristia Ele esteja presente em nosso coração e que nos conceda uma fé sempre mais firme para seguirmos fielmente os seus ensinamentos. Amemos a Deus sem esperar nada em troca. Se milagres acontecerem, amemos a Deus. Se demorarem ou nunca vierem, amemos a Deus da mesma forma. Que a Virgem Santíssima nos ajude a termos uma fé e um amor desinteressados. E o nosso único desejo seja o de servir a Jesus. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve.